Olá, sou Vlad Dispara História e sei coisas. Aqui os flashbacks retornam para todos os Nayoni. Porque, obviamente, hoje finalmente falamos sobre o BM59FAL. Vamos ver bem a sua história e a sua engenharia. Começamos exatamente com essa coisa da nomenclatura FAL. É uma coisa terrivelmente confusa. FAL, que obviamente significa fuzil automático, leve, que leve não é, mas essa é outra história. Isso confunde muitas pessoas frequentemente. Porque a Itália ela é o único país que chama o BM59 de FAL, enquanto todo o mundo o chama de BM59, porque eles se referem ao FAL belga, ao Fabrique Nationale FAL como FAL. Então eu não o chamo de FAL, digo BM59 ou BM59 FAL. No limite, apenas para evitar essa confusão. A Itália sai da Segunda Guerra Mundial como uma nação destruída, como vocês certamente sabem. As recém-nascidas Forças Armadas da República Italiana têm um orçamento muito limitado e devem usar o que têm. No arsenal da Itália do pós-guerra há uma enorme mistura de muitas armas de origens diversas. Ainda são usados os Carcano 91, os MAV 38 e muitas armas aliadas. Os Enfield, acima de tudo, que permanecerão por muito tempo na Marinha, mas acima de tudo, muitas nações europeias, não apenas a Itália, adotarão como sua arma padrão um rifle que os americanos produziram aos milhões. Falamos do M1 Garand, um dos melhores rifles semiautomáticos da Segunda Guerra Mundial, robusto e confiável. O Garand, porém, em termos tecnológicos, é uma arma dos anos 20. O desenvolvimento começou em 1919. E na era da guerra mecanizada, o Garand começava a mostrar sua idade. Não apenas pela ergonomia do rifle dos anos 20, mas também por uma série de características construtivas. Obviamente, durante a Segunda Guerra Mundial e depois, muitas armas muito famosas que fazem grande uso de chapa estampada foram desenvolvidas. Um método relativamente econômico para a produção de peças em massa. O Garand, por outro lado, fazia uso exclusivo de peças fresadas embutidas em belas madeiras que percorriam todo o comprimento da arma. Em suma, era relativamente complicado de produzir, especialmente se comparado com as novas técnicas. No entanto, a Itália, com pouco dinheiro, não tem muito conhecimento sobre técnicas de moldagem. Não teve muito durante a Segunda Guerra Mundial. Faz-se o que se pode. Primeiramente, eles adaptam o Garand para o 308, ou melhor, para o 762 por 51 NATO, que se tornou a nova munição da Aliança. A Beretta e a Breda já produziam sob licença na Itália o Garand, o chamado tipo 1 UT1, produzido tanto para as necessidades do exército italiano quanto para exportação. Famoso, por exemplo, o contrato dinamarquês da Beretta. A conversão para o 762 NATO é tecnicamente simples, mas é uma solução provisória. O Garand tinha de fato uma característica bastante obsoleta, algo que todas as nações do mundo tentavam se livrar, ou seja, o carregamento por meio de clipe. Ele não tinha um carregador removível. Ao contar essa história, quero fazer um paralelismo muito importante com o M14 americano, porque o BM59 italiano nasce como uma conversão, uma modernização. A plataforma M1 Garand para aceitar os carregadores, também a M14 deveria ser isso. Alguns anos atrás fizemos um vídeo sobre as M14, um dos meus vídeos mais vistos, onde falei sobre elas. Que provavelmente foi o pior rifle de batalha, o rifle mais escandaloso já adotado pelo exército americano. Os rapazes do Swamp Shooting vão me odiar porque adoram os M14 pela sua precisão, mas não estou considerando a precisão ao avaliar se um rifle de batalha é bom ou não. O M14 não é uma boa arma de guerra, primeiro porque é ergonomicamente obsoleto e segundo porque não faz o que deveria fazer. O M14 não melhora drasticamente o M1 Garand, exceto pela adição do carregador, faz pouco mais, não melhora nem a logística nem a produção. A ideia era reutilizar o máximo possível de componentes do M1 Garand, mas com o M14 quase não há compatibilidade e todas as peças precisam ser produzidas do zero. O BM59 é tudo o que o M14 não é, M14 que foi desenvolvido quase 10 anos. Enquanto o exército italiano, quando pede à Beretta em 1957 para desenvolver um Garand com um carregador, eles fazem isso em apenas 2 anos. Liderando o projeto está Domenico Salsa, o renomado engenheiro da Beretta, que concluirá este kit de conversão em 1959, porque o grande gênio do BM59, que sim, pode ser construído do zero, mas também é uma conversão. Você pode fisicamente pegar o Garand e convertê-lo em BM59, coisa que o M14 não pode fazer.
E aqui o grande gênio, a grande economia que os italianos têm, o primeiro objetivo que os italianos alcançam que os americanos não alcançaram. Além disso, o BM59 adiciona outras características, como 2 acessórios muito importantes, sendo um deles o excelente tricompensador. O que ele faz? Veremos melhor depois. E um bipé, um acessório muito útil, também veremos isso exatamente quando dermos zoom na arma. O Exército gosta e adota oficialmente em 1960, iniciando a produção. As primeiras unidades o recebem em 1962. Permanecerá como a arma padrão do Exército italiano até que em 1990 comece a substituição pela R7090, outra arma que já vimos no canal. Vamos então mover a câmera, dar uma olhada de perto no BM59 e, claro, levá-lo para um bom teste de fogo. Como podem ver, este BM59 foi desmilitarizado pelos Carabinieri. Aqui ele manteve a etiqueta original, também porque é um pedaço da história de qualquer maneira. Vamos dar uma boa olhada nos detalhes do FAL italiano e ver primeiro como é diferente do Garand. O que os italianos fizeram? A Beretta para melhorá-lo, porque é definitivamente uma melhoria. Algumas características muito interessantes, em particular, me apaixonei por uma delas, mas chegaremos lá. Primeiramente, na frente temos o chamado tricompensador, um dispositivo que serve para 3 coisas: diminuir o recuo, diminuir a detecção, mas principalmente um dispositivo para o lançamento de granadas de rifle. O BM59 está completamente preparado para lançar as chamadas bombas Energa, ou seja, bombas antitanque. Uma solução bastante popular nos anos 50-60 para equipar as tropas com uma arma antitanque que fosse de baixo custo, geralmente antes dos lançadores de foguetes ou granadas de propulsão mais especializados. Poderíamos dizer, então, obviamente, a granada era encaixada neste engate. Infelizmente falta a desmilitarização, o levantamento da arma, que também servia integralmente para remover o gás do sistema, caso contrário seria um problema para o funcionamento correto da arma. Temos então uma das coisas mais interessantes que existem em uma arma longa, um dos melhores acessórios que existem. Estamos falando, obviamente, do útil bipé, que podemos simplesmente dobrar, pode se mover o suficiente do chão, como veremos durante o teste de fogo. É muito confortável, raramente existem acessórios mais úteis do que os próprios bipés. Voltando atrás, encontramos em parte o mesmo sistema a gás que existe no Garand e quase as mesmas madeiras que temos no Garand. A coronha, que veremos mais adiante, adiciona outro elemento para o lançamento de granadas. Temos um ponto para o cinto, o próprio cinto que é novamente idêntico ao do Garand do lado esquerdo. Notamos as primeiras mudanças. Primeiramente, temos o seletor, obviamente esta arma desmilitarizada, aqui o seletor não faz absolutamente nada, mas temos o fogo automático e temos a segurança. Um uso muito inteligente de partes já originais do Garand, que como vimos, o BM59 aproveita ao máximo as partes já existentes. É este botão. Este botão normalmente serve para remover os clipes no M1 Garand, enquanto para o BM59, como vocês veem, com o carregador vazio, essa peça sai, podemos pressioná-la para fechar o obturador. Portanto, um uso muito inteligente de uma parte de uma fresagem que já está presente no castelo da arma. Como vocês veem, é algo interessante que agora nos referimos aos carregadores, mas também há um guia para os clipes. Segundo o manual do Exército Italiano, existem 2 maneiras de carregar o carregador. A normal, que consiste em colocar as balas diretamente nele. Na linha de tiro, no entanto, e apenas na linha de tiro, é especificado que você pode carregar a arma. Simplesmente deixando o obturador aberto e inserindo os clipes, neste caso 4 clipes de 5 tiros. E aqui a coisa mais interessante desta arma, que eu adoro profundamente. Nações, vocês não sabem o quanto foram sortudos. O carregador é um dos melhores carregadores que já vi. Primeiro, é um carregador extremamente sólido. É um pouco pesado para o que é, mas essa coisa aqui não se destrói e não se dobra. Quer dizer, este é um carregador como manda o figurino. Realmente muito sólido. E não é de todo uma característica a ser subestimada. Em segundo lugar, teoricamente, é um carregador do tipo Nose in the Rock Back, que é inserido com a ponta à frente e depois colocado em posição, como em um Kalashnikov. Mas olhem aqui. Não sei se dá para ver com a luz, mas aqui, digamos, o dente onde se encaixa, não sei quanto dá para ver. Tem uma pequena mola. O que acontece? Este carregador pode ser inserido de qualquer maneira.
Essa mola e essa rampa guiarão o carregador para a posição correta todas as vezes. É um carregador muito fácil de inserir, é presente, guiado e aproveita o melhor dos dois mundos. Porque temos os carregadores Nosin Rock Back, que são muito sólidos em sua instalação, como são instalados dentro da arma e, portanto, são muito confiáveis para uso militar. Por outro lado, os carregadores inseridos verticalmente, como no R15, são mais rápidos de operar, mas nem sempre tão bem fixados na arma. O BM59 tem o melhor de ambos os montes. É muito fácil inserir o carregador porque é guiado por essa coisa, eu juro. Nunca tive um carregador tão fácil de inserir. Basta literalmente colocá-lo na direção geral da abertura, que é maior que o próprio carregador. Empurrá-lo e ele encaixa é incrível, não consigo enfatizar. Estou apaixonado por este carregador. Este design para o encaixe deste carregador é algo que é genial, realmente genial. É claramente superior ao M14 deste ponto de vista no uso. Deixe-me fazer isso de novo, porque eu gosto. Basta empurrá-lo assim. É um movimento macro ideal para tropas pouco treinadas ou sob stress de batalha. Aproveita o melhor dos dois sistemas para inserir os carregadores. Realmente parabéns para a Salsa e para a própria Beretta. Voltando atrás, temos os órgãos de mira. Uma mira fantástica. Muito bem visível, mas também muito precisa. Obviamente pode ser ajustada em altura e desvio. A coronha mantida com o algaran, com a empunhadura semi-pistola, esta é talvez uma parte um pouco obsoleta da arma. Francamente, as empunhaduras de pistola verdadeiras são muito mais confortáveis no manuseio da arma. Notamos um reforço de borracha na coronha, não é tanto para quando se disparam tiros normais, isso foi feito especificamente para quando se lança. As granadas, porque as granadas têm um recuo realmente terrível, e isso é para amortecer o recuo. Mostrarei mais algumas coisas a vocês. Do lado direito da arma, temos primeiro, como no Garand, a haste bastante visível que opera a arma. Obviamente temos a alavanca de carregamento e o próprio ferrolho. Daqui a pouco vamos desmontar tudo para ver em detalhes como vocês veem a haste de armar. No entanto, temos também um par de características interessantes. A segurança com o cão armado. Podemos inserir ou desativar a segurança. Temos então o que é chamado de gatilho de inverno. Ou seja, esta alavanca que é abaixada e realmente funciona como um gatilho é chamado de gatilho de inverno. Embora o uso principal do manual do próprio exército italiano para o BM59 não seja tanto no inverno, mas sim com granadas, com as famosas granadas Nerga que têm um recuo tão forte que se eu apertar o gatilho, normalmente a arma recua no meu dedo. E houve casos de pessoas que se machucaram durante os testes dessas granadas. E então, usando o gatilho para hibernar, que na verdade é mais provável que seja para o lançamento das granadas. Não tenho nada que corte meu dedo fora. E então, o uso também é muito mais confortável, está claramente escrito em preto e branco no manual para usar este gatilho durante o uso das granadas. A desmontagem da arma é muito semelhante à do M1 Garand, ou, por falar nisso, do M14. Tenho certeza que algum ex-Naion saberá como desmontar a arma. 10 segundos, eu sou um pouco mais lento. Puxamos para trás a ponta do gatilho. É melhor fazer isso com o cão armado, porque esse movimento, na verdade, se você não tiver o cão armado, vai armar o cão. Então, lembre-se de deixar o cão armado. Dessa forma, podemos facilmente remover todo o grupo de gatilho. Assim, podemos remover a ação da madeira da arma, o que nos deixa com a ação da própria arma. A partir daqui, para desmontar o sistema de gás, precisaremos de uma chave. Mas podemos puxar para trás a haste aqui com a mola de recuperação, fazendo com que ela saia. Haste, guia, mola e mola de recuperação. Dessa maneira, podemos fazer o obturador recuar, fazendo-o ir mais para trás do que o necessário. Pode-se remover o pistão do gás um pouco desajeitadamente em duas partes, removido. O sistema da BMW preserva o tradicional mecanismo de pistão de longo curso do Garand. Ao contrário do M14, ao trazer o ferrolho para a frente, podemos incliná-lo e removê-lo. Como vocês podem ver, é muito semelhante ao ferrolho do M1 Garand.
Aqui também não há surpresas. Por exemplo, no M4 essa parte é realmente substituída por uma cabeça rotativa para reduzir o atrito. Aqui, os componentes são mantidos praticamente idênticos aos do Garante. Temos, obviamente, dois grandes tenões de fechamento simétricos, com este tenão que, na verdade, serve como guia. Aqui vemos o guia. E aqui, obviamente, muitos notam a semelhança com o sistema dos AK. São armas realmente derivadas, ambas, de certa forma, do MN Ogaran. Aqui a caixa da arma, constituída por peças de aço fresado, muito sólido, de certa forma obsoleto. Em uma época em que se começa a usar muitas partes impressas, este aqui foi produzido em 1970 pela Beretta X9, não é um convertido. Então, além do sistema de gás, que precisaríamos de uma ferramenta específica, isso sobre a desmontagem de campo do BM59. Mas vocês, nações, provavelmente que estão assistindo a este vídeo já sabiam disso. Podemos colocar novamente o obturador que precisa entrar com seu ângulo bastante específico. Aqui está. Uma vez que o obturador foi reinserido, podemos prosseguir com a haste de armar. Lembremo-nos de inserir o segundo guia da mola dentro do seu canal, também porque depois será impossível remontá-lo. Assim podemos colocar a haste do seu guia aqui na frente. Primeiramente, desculpem se vocês não estão vendo muito bem, mas eu estou tentando fazer isso e mostrar para vocês ao mesmo tempo. Aqui nós inserimos, vamos fazer combinar perfeitamente, soa como uma grande poesia. Ok, de volta para dentro, podemos então pegar a mola, o outro guia da mola por fora, no outro inserir a mola dentro do guia da mola, a mola da chapa guia da mola. É reinserido em seu lugar. Temos que lutar um pouco, não é muito fácil colocá-lo aqui. Há um pouco de desmontagem da arma, que mecanicamente falando, um pouco dos anos 20, podemos assim recolocar suas madeiras. Aqui estamos quase lá. Certamente não são armas pensadas para serem facilmente desmontadas e montadas novamente, eu diria. Inserimos o carregador. Nossa, é incrível. Aqui estamos nós com a arma pronta para uso novamente. Espero que algo tenha sido capturado na câmara. Aqui estamos nós novamente, no polígono de Bronha. Temos este BM59. A primeira coisa que obviamente se nota quando falta a empunhadura de pistola é que a ergonomia da arma, ou melhor, para a manipulação moderna, não é das melhores. Este é um carregador vazio que tenho na mão, mas outro carregador que está cheio vamos inserir na arma. Vai bastante fundo. Nariz na rocha, de volta desta forma está fixado. Carregamos a arma, disparamos alguns tiros e obviamente no último tiro a arma vai em qui. A coisa legal é que a Beretta fez muito inteligentemente, que duplicou a liberação do clipe do Garand como um botão para fechar o obturador, então uso inteligente das várias partes disponíveis. Mudamos o ângulo da câmera e disparamos mais alguns tiros. Obviamente, do chão. A arma é muito estável. Devo dizer que o recuo, na realidade antes discutíamos isso com aqueles rapazes, que o polígono na realidade é a arma. Para ser 308, recua mais do que 308, no sentido de que não é forte de todo, se você está acostumado com o calibre, mas, por exemplo, banalmente a FN FAL. Tenho a impressão de que recua menos. Primeiro nós atiramos com o STG 57 bem, é um autocali 37,5 suíço, basicamente isso. Não há recuo, o recuo não existe. Apesar disso, é muito fácil de manusear. E acima de tudo, uma coisa que eu realmente gosto são as miras. As miras são realmente fantásticas.
Nessas armas, os americanos realmente acertaram nisso. Eu adoro essas miras ao estilo americano. Quer dizer, não existem realmente métodos de mira melhores quando se trata de miras metálicas da arma. Vamos tentar novamente. Agradeço a todos por assistirem a este vídeo, como sempre. Esses vídeos são possíveis graças a pessoas como você. Vocês, que em primeiro lugar, me permitem experimentar estas fantásticas armas de fogo, este muito italiano BM59, vocês que apoiam o canal com doações e suporte deste tipo, fazer estas coisas infelizmente não é gratuito, e vocês que me apoiam. Deixando um like e um comentário ajuda muito o algoritmo do YouTube. Que não gosta de armas, hoje é tudo com esta maravilhosa arma. Nós, como sempre, nos vemos na próxima.